E aí, gente, beleza? Hoje a gente vai começar nosso estudo de fluidos, né? Especificamente fluido estática. A gente vai falar de densidade, massa específica e um pouquinho do teorema de Steven, beleza? Densidade e massa específica, ó. Qual é a diferença dos dois? Bom, na fórmula de densidade, ó, D é igual a massa sobre volume. Peso ou massa específica, que o livro do Halliday ele usa o Rho, é massa sobre volume. Mas qual a diferença? Massa sobre volume na densidade? Massa sobre volume é massa específica? Como assim? Olha só, a diferença é que na massa específica, a massa que a gente usa, olha aqui, ó, é o volume do corpo que possui a massa. Já na densidade, a gente usa o volume do corpo inteiro. Eu coloquei aqui, ó, uma esfera oca como exemplo. Se você for pensar no volume que tem massa, esses lugarzinhos aqui furadinhos, eles não possuem a massa, mas o volume da esfera é o volume total dela aqui, ó. Então, se eu pegar a massa dessa esfera e dividir pelo volume dela, ela sendo oca ou não, eu vou achar a densidade daquele corpo, beleza? Então, quando a gente está falando de densidade, a gente não leva em consideração se o objeto é oco ou não. Já a massa específica, essa massa que está aqui, ó, a gente vai ter que usar a massa do corpo inteiro, assim como aqui. Só que a diferença, como é que a gente vai calcular o volume? Por exemplo, aqui na figura de baixo. Estou tentando imaginar aqui uma esfera oca, né, cortada. Essa parte aqui é a parte onde tem a massa do corpo. E aqui dentro aqui é a parte oca, beleza? Então, quando eu for calcular massa sobre volume, o volume que eu vou usar é o volume dessa casquinha, que possui a massa. Então, a gente tem que fazer o quê? Fazer o volume externo menos o volume interno para poder descobrir o volume que tem massa. Então, vê se vocês entenderam. Densidade é massa sobre volume. Qual o volume? O volume do corpo inteiro. Massa específica é massa sobre volume, mas qual volume? O volume que tem massa, é o volume que contribui para a massa do corpo. Se eu for calcular com essa esfera oca aqui da figurinha de cima, eu teria que calcular o volume de todos esses pedacinhos aqui que tem massa para poder fazer a questão da massa específica, tá ok? Então tem uma diferença sutil aí, que densidade é diferente de massa específica. Existem casos que vão ser iguais, por exemplo, uma esfera maciça. Se a esfera for maciça, um cubo maciço, um objeto maciço, a densidade vai ser igual à massa específica. Beleza? Bom, aí eu coloquei aqui só como exemplo, né, alguns objetos de densidade. Ó. A, a questão aqui, a densidade do ar. 1,21 quilogramas por metro cúbico, né? Do gelo, aqui, ó, do ferro, né? Se a gente for, deixa eu ver o da água aqui, ó, 998 vezes 10 a 3, né? 1.000 quilogramas por metro cúbico. O que quer dizer isso, cara? Olha só, do ferro, 7,9 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. Significa que em 1 metro cúbico de ferro, a gente tem uma massa de 7.900 kg. Agora olha aqui o da água. Vamos arredondar isso aqui para 1, né? 1 vezes 10 ao cubo, quer dizer que em 1 metro cúbico de água, a gente tem aproximadamente 1.000 quilogramas. Beleza? Então, essa é a informação que a gente precisa saber sobre a densidade e massa específica. Nesse caso, que são iguais, que são substâncias puras. Né? Aí, essa tabelinha aqui também dá alguns dados aqui, né? Da Terra, do espaço interestelar. Olha só, o melhor vácuo aqui, ó. O melhor vácuo possível em laboratório. 10 elevado a menos 17.
Quase não tem átomo ali dentro, né? Mas ainda tem alguma coisa. Então não existe vácuo 100%. Né? Então essa aqui seria a densidade do melhor vácuo que já foi feito em laboratório. Tá ok? Então isso aqui é só para a gente ter uma noção. Show. Agora vamos falar de pressão e de força, né? Pressão e força são grandezas que estão relacionadas. Primeira coisa, pressão não é um vetor, tá beleza? Pressão é pressão e pronto, acabou. Força sim é um vetor. Então, a definição de pressão. Pressão é a força dividido pela área. Como assim? Quando você faz a força em cima de uma área, você está fazendo uma pressão naquela área. Se você aumenta a área de contato, você diminui a pressão. Se você aumenta a força, você aumenta a pressão. Então, essa relação de pressão com área, de força com área, que é chamada de pressão. No Sistema Internacional de Unidades, a força é dada em newtons, a área em metro quadrado, então a pressão vai ser newton por metro quadrado. Beleza? Newton por metro quadrado tem um nome bonitinho que chama Pascal, em homenagem ao Pascal. Aqui, ó, pressão em PA. Tá vendo aqui, ó? Esse PA aqui é o Newton por metro quadrado, é o Pascal. Aí eu coloquei uma figurinha aqui embaixo, aqui, olha aqui, por favor. A gente tem o mesmo objeto, ou seja, o mesmo peso, ou seja, a mesma força sobre a superfície. Agora, olha como é que ele está colocado aqui nessa figura 1, aqui, na parte 1. Olha como é que ele está aqui na parte 2. Olha como é que ele está aqui na parte 3. Gente, isso é só a gente pensar no dia a dia da gente. Se tivesse que furar esse tablado aqui, seria quando tivesse apoiado na quininha aqui, ó. Já aqui, ó, ia ter um conforto maior. Aqui um conforto médio, vamos dizer assim. Então, aonde que a pressão é maior? A pressão é maior aqui no 3. Por que que é maior no 3? Porque a gente tem a massa distribuída em uma área muito pequena. A pressão número 2, a gente tem a mesma força, só que numa área intermediária. E a pressão número 1, a gente tem a mesma força, que é o peso do objeto, só que numa área maior. Então, a pressão 3 é maior do que a 2, que é maior do que a 1. Beleza? Isso é só a gente pensar. Né? No dia a dia acontecem essas coisas. Tá bom? Aí eu botei aqui alguns exemplos, né? No centro da Terra, 4 vezes 10 a 11, né? Pascal é muita coisa. Salto de uma agulha de uma seringa, né? Salto de uma... Desculpa, eu li errado aqui, perdão. Salto, agulha em uma pista de dança. As mulheres usam aquele salto, né? Bem fininho. Olha só, 10 a sexta Pascal. É uma pressão muito grande, cara. Né? Por isso que, às vezes, as mulheres no final da festa acabam tirando o sapato aí. Aguentar essa pressão não é fácil, não. Aí tá aqui, ó, pneu de automóvel, 2 vezes 10 a 5. Atmosfera no nível do mar, 1 vezes 10 a 5. E assim vai. Né? Então, pressão já é calculada, tem vários exemplos, nós iremos fazer exemplo aqui também. Mas é o que eu quero agora, nesse momento, que vocês saem entendendo. Pressão é força dividido pela área. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto maior a força, maior a pressão. Beleza? Bom, vamos lá. Um exemplo aqui para a gente dar uma ilustrada nisso. Uma sala de estar tem 4,2 metros de comprimento, 3,5 de largura e 2,4 de altura. Então tá aqui, ó. 4,2, 2,4 e 3,5. Estou imaginando uma sala em forma de prisma, um paralelepípedo, né? Qual é o peso do ar na sala se a pressão é de 1 atmosfera? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, qual é o volume de ar que tem aqui dentro da sala? Então vamos lá, volume. O volume é só multiplicar os três lados, a base, a altura e a largura. 4,2, 2,4 com 3,5, 35,28 metros cúbicos. Tá beleza? Então tá bom.
Agora, vamos descobrir a massa. Quantos quilogramas de ar a gente tem, né, dentro dessa sala. A gente sabe que massa específica, ou a densidade, nesse exemplo a gente poderia usar qualquer um, é massa sobre volume. Multiplicando o cruzado, a gente tem que massa é igual a pressão, desculpa, é igual a densidade, ou massa específica nesse caso, vezes o volume. A massa específica do ar, que eu mostrei na tabelinha logo ali atrás, que vocês viram, é 1,21 kg por metro cúbico. O volume, que a gente acabou de calcular, 35,28 metros cúbicos. Ó, metro cúbico vai cortar com metro cúbico, vai sobrar o quê? 42,7 quilogramas de ar. Bom, agora como é que calcula peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, é massa. Vamos arredondar aqui a gravidade para 10, que ela é 9,81, né? Então, a gente chega aqui o peso em newtons, né? 427 newtons de peso de ar dentro dessa sala com essas dimensões. Tá ok? Letra B. Qual é o módulo da força que a atmosfera exerce sobre o alto da cabeça de uma pessoa que tem uma área de 0,04 metros quadrados? Então, a gente tem em cima da nossa cabeça a atmosfera, e essa atmosfera tem peso, né? Vocês viram que dentro da sala aí tem 42 quilos, quase 43 quilos de ar. Imagina a atmosfera inteira em cima da sua cabeça. Então, a gente vai fazer aqui pressão é igual a força sobre área. Então, força é igual a pressão vezes a área. A pressão, ele falou que, como a gente tem a atmosfera, aqui, ó, que a atmosfera, então a pressão é de uma atmosfera. A gente vai ver logo para frente aqui que no nível do mar, né, a gente tem uma pressão de 1 vezes 10 a 5 Pascal, ou seja, uma atm, uma atmosfera, equivale a 1 vezes 10 a 5 Pascal. Então, a gente coloca a pressão aqui, ó, 1 vezes 10 a 5 vezes a área, metro quadrado vai cortar com metro quadrado aqui, ó. Então, vai sobrar uma força de 4.000 newtons. Isso é mais ou menos 400 quilos de massa, né? Então, a gente tem 400 quilos em cima da nossa cabeça e a gente não percebe, né? Nós nos adaptamos para isso, né? Bom, pressão. Então, como que a gente faz para medir a pressão, né? Como é que foi essa história aí? Aqui embaixo, ó, tem o mar, a gente tem o nível do mar e a gente tem uma coluna inteira aqui, ó. Imagina que a gente tem a atmosfera inteira em cima da nossa cabeça. Aí os caras falaram assim, poxa, se no nível do mar a gente tem uma atmosfera inteira, então a pressão no nível do mar é uma atmosfera. Se você vai subir a montanha, né? Aqui em cima a gente não tem atmosfera inteira, a gente tem menos atmosfera em cima da nossa cabeça para fazer pressão. Então, se você estiver num local aqui, por exemplo, onde tem metade da atmosfera, a pressão vai ser o quê? Meia atmosfera. É simples assim. Beleza? Então, qual a pressão no nível do mar? Uma atmosfera. À medida que você vai subindo as montanhas, a pressão vai ficando cada vez menor. Ok? Bom, aí teve o Torricelli, eu coloquei um texto aqui para a gente discutir, mas eu não vou ler esse texto com vocês, depois vocês dão só dar pause no vídeo para dar uma lida nisso aí, né? Em 1643 aqui, ó, ele fez o seguinte, ele pegou uma proveta, um objeto, encheu de mercúrio, despejou esse objeto dentro de um vasilhame com mercúrio e soltou. Ele percebeu que essa coluna aqui, ó, deu uma altura de 760 milímetros. Isso ele fez lá no nível do mar. Por que acontece isso aí? Por que o mercúrio não desceu todo? Bom, o lado de fora tem uma pressão querendo fazer o líquido entrar dentro do tubo. E essa coluna aqui de mercúrio está querendo sair. Então existe um equilíbrio entre esse peso dessa coluna de mercúrio com a força que vem de fora. Se você pegar um objeto desse e levar no alto de uma montanha,
a altura daquela coluna não vai ser 760 milímetros, porque a pressão que vem de fora é menor. Então, a coluna vai ficar menor, ela vai descer mais. Vamos exagerar aqui, vamos colocar num lugar onde não tem pressão, fora da atmosfera terrestre. Você vai conseguir segurar alguma coluna de fluido ali dentro, alguma parte de mercúrio? Vai vazar tudo, porque não tem pressão do lado de fora. Então, o Torricelli percebeu que você equilibra uma coluna com 760 milímetros de mercúrio quando você está no nível do mar. E assim ele inventou um medidor de pressão para ele. Ele levava esse equipamento onde ele queria para medir a pressão que estava no local. Tá beleza? Então, uma atmosfera vale 760 milímetros de mercúrio. O milímetro de mercúrio é bastante usado, né? Principalmente quando a gente vai aferir pressão arterial, só que ele usa 12 por 8, né? Ah, a pressão ideal é 12 por 8. 12 centímetros de mercúrio e 8 centímetros de mercúrio. É uma unidade que a gente acaba usando bastante aí, talvez não sabe. Beleza? Então, olha só. A gente tem aqui, igual eu coloquei o desenho, a atmosfera inteira, os 760 milímetros de mercúrio. Então, ó, uma atmosfera equivale a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Medidas foram feitas e perceberam que no nível do mar a pressão é de 1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado, o que equivale a uma atmosfera. Então vamos entender. Em cima de um metro quadrado, lá no nível do mar, ó, tem 10 a quinta newtons, né? Então, esse 10 a quinta newtons de força em cima de um metro quadrado, isso acontece no nível do mar. Aí é questão de lógica. No nível do mar, a gente tem uma atmosfera. E também tem 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, a pressão de uma atmosfera equivale a 1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado, ou 1 vezes 10 a quinta pascal. Tá beleza? Esse número é uma aproximação. O número mais fiel é 1,013 vezes 10 a 5 pascal. Mas a gente, nos exercícios, a gente vai arredondar esses valores aqui. Tá ok? Aí, só de curiosidade, eu coloquei uma tabelinha aqui, ó. A altitude e a pressão em milímetros de mercúrio. Ó, em 20.022 metros de altura, de altitude, né, a gente tem 40 milímetros de mercúrio. No nível zero, que é o nível do mar, a gente tem 760. A 2.000 metros de altura, a gente tem 593,8 milímetros de mercúrio naquela experiência lá do Torricelli. Tá ok? Então vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. A janela retangular de um avião, cuja cabine é pressurizada, mede meio metro por 0,25 metros. Quando o avião está voando em certa altitude, a pressão no seu interior é de aproximadamente 1 atmosfera. Bom, quando a gente está dentro do avião, lá dentro tem que ser 1 atm, senão a gente não ia conseguir respirar. Então é pressurizado. Enquanto a pressão do ambiente de fora do avião é 0,6. Primeiro, o avião está voando numa altitude muito alta. Segundo, quando a velocidade do fluido é alta, a pressão diminui. Isso a gente vai estudar em fluidodinâmica, né? Nessas condições, a janela está sujeita a uma força dirigida de dentro para fora. A janela, elas quer estufar, né? Tudo que está dentro do avião quer sair, porque está na pressão alta, lá de fora a pressão está mais baixa, beleza? Igual ao peso da superfície na Terra. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual é a força que a janela do avião vai sofrer, sendo que do lado de fora é 0,6 atmosfera e o lado de dentro é 1 atmosfera. A área da janela, a gente está considerando uma janela retangular, de meio metro por 0,25, né? A gente sabe que a janela do avião não é retangular, mas aqui no exercício é uma aproximação. Essa força que, devido à diferença de pressão, equivale a quantos quilogramas, né? Se fosse um peso de quantos quilos. É isso que o exercício está pedindo. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular, a área da janela. Então, a área é meio metro por 0,25 vai dar 0,125 metros quadrados. Beleza? Variação da pressão. Do lado de dentro, a gente tem 1 atmosfera, do lado de fora, a gente tem 0,6 atmosferas. Então, a gente tem uma diferença de 0,4 atmosferas.
sendo que lá de dentro é maior a pressão do que do lado de fora. Transformando isso para Pascal ou newtons por metro quadrado, é só multiplicar por 10 à quinta. Então, a gente tem 0,4 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado de diferença de pressão entre o lado de dentro e o lado de fora do avião. Como é que calcula a força? Bom, pressão é força sobre a área. Então, força é pressão vezes a área. Então, a gente tem aqui a pressão que vai fazer a força 0,4 vezes 10 a 5 e a área 0,125. Calculando, vai dar 5.000 newtons. Beleza? Então, a gente tem uma força bem grande de 5.000 newtons. Isso equivale a 500 quilos. Se você usar gravidade 10, 5.000 newtons equivale ao peso de 500 quilos, tá ok? Então, assim a gente termina essa questão. Pressão. Ó, pressão é uma profundidade dentro do fluido. Tipo, qual a pressão dentro do fundo do mar, no fundo da piscina, no fundo de um rio, né? A pressão dentro do fluido. Então, a gente tem aqui o chamado teorema de Steven, que P igual a P0 mais ρGH. Então, quem que é P? P é a pressão que está lá no fundo, P0 é a pressão que está do lado de fora do fluido, no caso, se for no mar, é da atmosfera, ρ é a massa específica, G é a gravidade, H é a profundidade. Beleza? Ó, note que a pressão de uma dada profundidade no líquido depende dessa profundidade, mas não da dimensão horizontal. Beleza? Eu chamo paradoxo da pressão, né? A gente só depende da profundidade, não do formato da área, né, do fluido. Então aqui, ó, no desenho, aqui a gente tem a pressão, aqui a gente tem a altura, que no caso é a profundidade, e aqui do lado de fora, ó, a gente tem a pressão que vem aqui de fora. Beleza? Então a pressão vai ser, ó, P0, aqui vai ser a pressão. Aí a gente vai pegar a massa específica desse fluido, né? Se for água, pega o da água. E assim a gente calcula a pressão, pegando a massa específica, gravidade e altura aqui. Beleza? Esse é o chamado teorema de Steven. Exemplo. Um reservatório armazena um líquido cujo nível se encontra a 10 metros de altura. Com o manômetro é um equipamento para medir pressão, né? Mediu-se a pressão a 3 metros do fundo, obtendo-se um valor de 4,5 vezes 10 a 5 Pascal, né? Newtons por metro quadrado. Então, vamos entender o que ele falou. Aqui, ó, o fluido está 10 metros de profundidade. Ele mediu a pressão aqui, ó, a 3 metros do fundo. Ou seja, aqui a gente tem uma distância uma profundidade de 7 metros. Beleza? Considerando a pressão da atmosfera 1 vezes 10 a 5 Pascal e que a gravidade é 10, qual a densidade do líquido? Então, ele está falando que aqui do ponto A, que é do lado de fora, né, na interface entre o fluido e o ar, a gente tem uma pressão de 1 atm. Tá beleza? Então, a gente tem, ó, P igual a P0 mais ρGH. P0, no caso, seria essa pressão A aqui, ó, a pressão da atmosfera. Então, isso aqui é o seguinte, a pressão que vem do lado de fora, e isso aqui, ρGH, é a pressão da coluna de fluidos. A coluna que está em cima da cabeça da gente, se a gente estiver dentro da água, por exemplo. Beleza? É a pressão dessa coluna aqui, ó. Essa coluna de fluido, ρGH. Então, a gente tem a pressão no ponto B, que é lá embaixo, é 4,5 vezes 10 a 5 Pascal. A pressão que está aqui fora é de 1 atmosfera. A massa específica, que é o ρ, a gente não sabe. A gravidade é 10 e a profundidade é 7, né? Porque ele mediu a pressão a 3 metros do fundo, ou seja, a 7 metros de profundidade. Então, vamos rodar a nossa formulinha aqui do teorema de Steven, né?
Então, a pressão lá embaixo é 4,5 vezes 10 a 5, a pressão da atmosfera é 1 vezes 10 a quinta, mais a pressão da coluna, que é ρ, g da gravidade, 7 da profundidade. Fazendo a diferença aqui, ó, 3,5 vezes 10 a quinta Pascal, 7 vezes 10 aqui, no caso, ó, 70, ρ. Ρ vai ser 3,5 vezes 10 a 5 sobre 7. Fazendo a continha, a gente chega que a massa específica vale 5.000 kg por metro cúbico. Tá beleza? Então, essa é a massa específica desse fluido, deste exemplo. Nós iremos fazer um exercício do tubo em forma de U. Né? Aqui é o tubo em forma de U. Ó. A gente tem aqui um fluido B. E aqui a gente tem um fluido A de azul. O fluido A é menos denso porque ele é mais denso, o A, porque ele fica na parte de baixo, e o B é menos denso. Então o exercício é assim: ó, os vasos comunicantes indicados na figura contêm os líquidos A e B em equilíbrio. A densidade do B é 0,8, a densidade do A é 1,4 gramas por centímetro cúbico. Aí, olha só a altura aqui, ó, da coluna do B. 6 centímetros. Ele quer saber o tamanho da coluna do A para poder equilibrar essa pressão. Bom, a gente tem que entender o seguinte: esse ponto aqui, ó, onde eu estou desenhando, e esse ponto aqui, eles estão no mesmo nível, né? Então eles têm a mesma pressão. Então essa linha aqui tracejada, ó, que eu estou pintando aqui de amarelo, ela representa um nível que tem a mesma pressão. Tá beleza? Então olha aqui para esse desenho aqui agora, ó. A gente tem aqui o ponto M, aqui a gente tem o ponto N, e essas pressões são iguais. Como que a gente calcula a pressão do ponto M? A pressão do ponto M é a pressão da atmosfera, a pressão da atmosfera vem daqui, ó, vem da atmosfera, mais a pressão da coluna. A pressão da coluna de fluido é ρgH, massa específica, gravidade e o nível que ele está em relação, né? A altura da coluna, a profundidade da coluna de líquido. Nesse exercício, ele fala em densidade, mas nesse caso a densidade é igual a massa específica, né? Estamos falando de um fluido puro. Como é que calcula aqui a pressão do ponto N? No mesmo esquema, ó. N igual a pressão vem da atmosfera mais ρgH. O ρ, no caso, a densidade. Como a gente está falando do mesmo nível, então a pressão de N é igual a pressão de M. Então a gente substitui atmosfera, coluna é igual a atmosfera, coluna. Ó, pressão da atmosfera cancela com a pressão da atmosfera. Então vai sobrar ρgH igual a ρgH. A gravidade cancela com a gravidade. Então vai sobrar densidade do A, ou massa específica do A, vezes a profundidade do A, densidade do B vezes a profundidade do B. Agora é só substituir, ó. Densidade do A, que está aqui na questão, a altura do A, no caso a profundidade, é igual a densidade do B vezes a profundidade do B. As unidades de medidas a gente não precisa transformar porque elas vão se cancelar, né? Nesse caso vai ficar tudo do mesmo jeito. Fazendo a nossa continha aqui, a gente chega em 3,4, ou seja, a profundidade x é igual a 3,4 centímetros. Tá ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? A gente vai fazer agora alguns exercícios. Aí depois a gente vai falar do princípio de Arquimedes, princípio de Pascal, prensa hidráulica, empuxo, essas coisas assim. Agora a gente precisa fazer exercícios. Show! Até mais!